A estratégia do máximas e mínimas, ela é uma das estratégias mais simples que existe no mercado. Ela tem por objetivo vender máximas, recomprando mínimas, ou comprar mínimas, vendendo, fechando as posições nas máximas. Então vamos pegar aqui, por exemplo, esse conjunto de candles aqui. Eu tenho o candle 31, eu tenho o candle 32, 33, 34 e 35. Se vocês repararem aqui, a gente já tem o robô colocando uma ordem de venda na máxima desse candle 34. Por quê? Porque a gente estabeleceu na estratégia que a gente vai fazer uma venda sempre olhando o candle anterior ao candle informação, que é o candle 35 nesse momento. Aqui nessa tela eu mostro para vocês num gráfico de 10 minutos. Então, a gente marca pela estratégia, a gente marca essa máxima, e se este candle violar esta máxima, automaticamente o robô vai entrar vendido. Esse é o modelo do máximas e mínimas para o modo venda. Vamos dar uma chegada aqui no índice. Ali a gente estava olhando o dólar, perdão. Vamos chegar aqui no índice e vamos olhar o seguinte. A gente tem uma situação onde o robô posicionou uma ordem de compra na mínima do candle imediatamente anterior àquele candle que está sendo formado, que é o candle 35. Então, no candle 34, eu tenho uma ordem de compra que está posicionada na mínima do candle. Por quê? Porque eu estabeleci no meu operacional que eu vou trabalhar sempre com uma barra para trás. Eu vou olhar a barra anterior e vou verificar se ela está em um modo compra ou se ela está em um modo venda, e eu vou marcar a mínima ou a máxima, dependendo do viés do mercado, dependendo daquilo que eu entender que seja o mais adequado para o trade. O robô, ele funciona exatamente da mesma forma. O robô, ele marca o conjunto de candles que eu defini para ele, e eu vou mostrar em seguida para vocês a configuração, e aí ele vai ficar esperando que aquela ordem seja atingida para que ele entre na operação. Então, aqui nós temos ainda 5 minutos para o término desse candle, e a gente vai esperar que o candle 35 toque naquela mínima que está marcada no candle 34. Lembrando a todos vocês que aqui nesse momento a gente está em tempo real, utilizando conta simulada, certo? A gente está com o tempo real do mercado, utilizando uma conta simulada para fazer os exemplos dessas operações. Então, o índice está recuando e vamos aguardar para ver se ele vai pegar aquela ordem. Vamos dar um zoom maior aqui para ver se a informação se confirma. Executada a operação de compra. Realizamos uma compra na mínima do candle 34. Muitos de vocês devem estar pensando assim: tá, Alessandro, beleza, ele entrou na compra. Onde é que está o stop dessa operação? Para aqueles que já conhecem o máximas e mínimas, não existe stop na operação, um stop fixo. Esse stop, ele sempre vai se dar de acordo com as regras de saída da operação, ou seja, ele trabalha com um sinal de saída. Esse sinal de saída pode ser o primeiro candle de gain, ele pode ser 2 candles analisados, um candle analisado, e sempre levando em consideração, quando se trata de candle analisado, que a gente está olhando para o passado. Então, vocês podem ver que eu fiz uma compra na mínima do candle 34. E se eu aproximar, a gente vai verificar que eu estou com a saída desse trade, ou seja, o fechamento dessa compra lá no candle 33. Por quê? Porque eu disse para o robô que eu quero que ele analise 2 barras para trás. Então o robô vai analisar para mim, neste exemplo aqui, que é no mini índice, ele vai analisar para mim a configuração de saída com 2 barras para trás, que é o que a gente tem aqui, perfeito? Então, a gente disse para ele que a gente quer que ele saia analisando 2 barras para trás, a máxima de 2 barras para trás. Voltamos para o gráfico e vamos ver o desenrolar da operação. Aqui a gente está comprado em 10 contratos e a gente já está com um ganho de R$250. Nessa outra situação, a gente tem o dólar. Como a gente vem em queda, e eu vou falar em seguida sobre esse filtro que é utilizado aqui em cima, que é a banda de Keltner, ou canal de Keltner. Para quem não conhece, o Keltner, ele é um primo da banda de Bollinger. Esse canal aqui determina qual é a direção do trade. Se a gente vai fazer um trade na ponta vendedora ou se a gente vai fazer um trade na ponta compradora. No caso do dólar, se a gente observar, a gente vai ver que o Keltner está em tendência de baixa. Então, a gente vai sempre estar autorizado, neste caso do dólar, no gráfico de 10 minutos, a fazer operações na ponta vendedora, ou seja, operações short. Então, como a regra diz, a gente está olhando um candle para trás. Aqui a gente tem o candle que está sendo analisado e aqui está a ordem de venda desse trade. Se esse candle alcançar este valor, que é a máxima do candle 34, uma venda será executada pelo robô.